Olá, pessoal. Você que está me assistindo, está em busca do primeiro emprego, está a fim de mudar de vida, mas está vendo que tem muitas dificuldades, né? É muita concorrência, dificuldade de conhecimento, de acessar pessoas. Bom, aqui hoje a gente tem uma pessoa que tem uma história muito especial, uma experiência muito especial para compartilhar com vocês. É o Yuri, é um grande profissional de recursos humanos, que começou a carreira como jovem aprendiz. Ele é lá de Suzano, para quem não conhece, quem não está em São Paulo, é uma área limítrofe, é uma área metropolitana, é quase um município do interior, né, Yuri? Sim. E até agora, ele começou como jovem aprendiz e até agora ele tem a posição de gerente sênior de recursos humanos antes dos 40 anos. Então a gente vai conhecer um pouco dessa história, dessa trajetória, e você que está aqui com a gente, não perca. Yuri vai dar dicas importantes, vai contar para a gente os altos, os baixos, o que deu certo, o que não deu certo, vai compartilhar uma história que eu tenho certeza que você vai tirar muitos aprendizados e muitos ensinamentos. Yuri, obrigado por você estar aqui com a gente na Clique Eduque hoje. Olá, Sérgio, boa tarde. Primeiramente, eu que quero agradecer essa oportunidade, privilégio de estar aqui com vocês, participar e aí poder dar uma pequena contribuição para esse projeto lindo e também para todos que estiverem assistindo, que estiverem em busca de informação. Hoje o mundo tem muita informação, isso é muito bom, então quando a gente pode contribuir em quem está nessa jornada, que a gente sabe que não é nada fácil, a gente fica muito feliz. Acho que conecta muito com o meu propósito de vida, que é impactar positivamente aí as pessoas ao meu redor. Muito obrigado. Muito legal, Yuri. Obrigado a você, eu que agradeço. E antes da gente começar, eu queria dar um pouco mais de informações sobre Yuri, para você ter você que está nos assistindo, para você possa ter uma ideia melhor do Yuri. Yuri é paulistano, ele é de descendência ucraniana, olha que interessante, filho do Carlos e da Bartira, é primogênito de 4 irmãos e pai do incrível Igor. É engenheiro de computação com MBA em gestão de pessoas e liderança. Olha que interessante, gente. Tem mais de 20 anos de experiência em recursos humanos. Yuri trabalhou em grandes empresas multinacionais de diferentes culturas, cultura bem distinta, e ele vai contar isso também para a gente. O Yuri participou de projetos no Brasil, na América Latina, em startups, trabalhou em projetos de diversidade, de engajamento, de transformação cultural, mas a paixão do Yuri mesmo é relacionada ao desenvolvimento de pessoas. Yuri, conta pra gente como a educação transformou sua vida. Olha, tem bastante exemplos de como a educação transformou minha vida e foi fundamental em todo esse processo, né? Acho que desde o começo, meu pai, acho não, isso é uma certeza, meu pai incentivou muito, incentivou e cobrou a nossa dedicação à educação, tanto minha quanto meu irmão. Meu pai e minha mãe eram muito duros nessa questão e hoje eu agradeço muito. Tinha muito a frase assim: vocês não trabalham, a obrigação de vocês é tirar boas notas. E eu lembro de muitas conversas ali após o jantar, de quanto era importante de cobrar na época nota A, nota B, de notas altas, de enfim, fazer as coisas com dedicação e amor. E foi assim que eu levei boa parte da minha infância, juventude, com essa dedicação. E mesmo depois, mas estou falando dessa recordação aí primária, porque você começou me apresentando e trazendo essa ótima recordação aí dos meus pais. Meu pai referenciava muito uma pessoa, que é um primo dele ali de segundo grau, que era o Alberto. Na época, ali na década de 90, ali no início ali da computação ou do boom da informática, ele já era um profissional muito bem qualificado e bem sucedido, e isso também em função de como ele se dedicou. Então, meu pai trazia muito essa referência, o quanto os amiguinhos estavam ali brincando, levando as coisas não tão a sério, e ele se abstia de tudo isso para poder se dedicar aos estudos e os frutos que ele colheu. Então, essas as primeiras referências que eu tive de como a educação impactou na minha vida. Depois, um outro lema, ou talvez princípio, que meus pais colocaram desde da minha infância, e aí já partindo para a adolescência, foi de fazer algum curso profissionalizante. Então, tanto para mim quanto para o meu irmão já estava destinado que ou faríamos Senai
ou faríamos algum curso de jovem aprendiz. Em Suzano, esse curso de jovem aprendiz é chamado de Guarda Mirim. Até hoje é uma instituição de muitos anos, um nome engraçado. O pessoal às vezes chama o Guardinha, que é um guarda-mirim, mas nada mais é que um curso de jovens profissionalizantes, assim como tem no CIE, assim como tem em outras instituições. Então, muito bacana lembrar de tudo isso. E por muito tempo, essa dedicação, eu levei muito a sério, porque acho que todo mundo, no final das contas, quer trazer orgulho, dar orgulho para os seus pais. E eu vi aqui essa questão, essa história do tão famoso Alberto aí que eu citei, para mim era referência. Eu ficava assim, eu tenho que ser o Alberto, eu vou dar orgulho para os meus pais quando eu me transformar num Alberto. E só para ir para um final da história, hoje eu considero que eu alcancei nesse momento isso aí, talvez, do sucesso profissional. Claro, hoje eu tenho outros conceitos sobre sucesso, eu acho que não quer dizer só a vida profissional, mas sim um conjunto, mas tá ligado com o sonho que eu tinha na infância, a visão e o sonho que eu tinha de ser um grande profissional, um profissional de sucesso. Então, eu considero esse objetivo alcançado. Não finalizado, mas alcançado. Isso é muito Legal. bacana. Ô, Yuri, quando você começou, então você conseguiu entrar nesse programa de guarda-mirim, esse programa de formação, e aí você foi para uma empresa, né? Você lembra como foi a sensação, essa sensação? O que passou na sua cabeça? Estava nervoso? Como é que foi os primeiros dias? Como é que foi aprender? Tinha outros, imagino que tinham outras pessoas, outros guardas, né? Conta um pouco para a gente como é que foi quando você soube que ia para uma empresa e os primeiros dias. Compartilha com a gente, por favor. Boa, Sérgio. Sim, um mix de sentimentos. Já desde o momento do curso, que eu acho que eu queria complementar com essa parte da educação, porque foi um curso também muito importante, o processo de um curso, pelo menos nessa instituição, de um curso de 4 a 6 meses, para depois você ser designado a trabalhar numa empresa. E aí você tem curso de educação moral e cívica, curso de informática, curso de mapas, porque você precisa saber um pouco ali de localização, de como funciona, regras básicas de trânsito. É um curso bem completo ali e bem bacana, com noções administrativas, de contabilidade. Então, eu acho que, mais uma vez, teve uma base importante para que você não comece simplesmente lá na empresa sem saber o que é o quê. Então, tem essa formação, depois você é designado para a empresa. E aí eu lembro dos meus primeiros contatos. Trabalhei por 2 anos numa empresa de cerâmicas, na área de manutenção, e depois eu fui para uma multinacional americana, que foi a Kimberly-Clark, uma empresa de produtos de higiene, e lá onde foi a maior parte da minha trajetória profissional, onde eu passei 17 anos. E o meu início dessa trajetória foi como guarda-mirim, então um mix de sentimento ali, muita felicidade, mas ao mesmo tempo um pouco da síndrome do impostor, de às vezes talvez não se achando capaz ou mesmo merecedor, mas tive muitas pessoas que me ajudaram nessa jornada e nesse processo. E aí, com dedicação, com empenho, eu fui conseguindo passo a passo construir uma carreira aí desse início. Então, comecei como guarda-mirim, que era o antigo e-mail. Hoje a gente manda e-mail. Antes era um guarda-mirim, era uma pessoinha, era um ser humaninho que mandava a documentação de um lugar para o outro. Não chegava via Uber, nada disso. Então, e com serviços administrativos, muito simples. E eu me lembro que, por conta disso, eu consegui entrar na área de recursos humanos. Então, comecei ali com parte mais de DP, que a gente chama, departamento pessoal, que é a parte de ponto, de férias, a parte administrativa ali da gestão dessas rotinas. E aí, para cortar a história, que são mais de 20 anos de experiência, eu fui construindo e aprendendo. Acho que sempre com 1 ano e meio, 2 em cada posição, eu fui evoluindo cada vez mais. Antes de você continuar, conta pra gente essa mudança, né? Então, o Yuri
A sua família morando em Suzano, batalhando, a família naquela luta do dia a dia, você mais três irmãos, uma família relativamente grande, né? E aí veio essa proposta de ir para São Paulo. É a mesma empresa, porém, conta para gente como é que foi esse processo. Então, sair de Suzano, né? Trabalhava lá, e ir para São Paulo. Como é que conta para gente como é que foi essa mudança? Boa. Ali na base familiar, sempre uma família muito humilde. Acho que todos esses sonhos, desejos que até foram passados aí do meu pai para mim, para o meu irmão, foi por conta disso. De ser uma família humilde, graças a Deus que não faltava nada, mas com bastante restrições. Então, vamos contar um pouco aí dos perrengues, né? Como popularmente costumamos a dizer. Então, sempre foi muita dificuldade, cada passo. Foi de muita conquista, mas de muita dificuldade. Antes de contar para São Paulo, eu vou contar na época da faculdade, que eu acho que vem um passo antes e também foi muito marcante. Então, quando eu comecei a trabalhar e estudar, eu lembro que foi talvez a época mais difícil. Primeiro porque eu consegui um trabalho, eu fui efetivado na Kimberly, e eu ia receber um salário na época de aproximadamente R$ 600, algo em torno disso. E a faculdade que eu tinha escolhido fazer, ela custava 750 na época. Então ela já custava mais do que o meu salário todo. E mesmo assim eu decidi fazer. Mais uma vez eu contei com a minha mãe, na época meu pai já tinha falecido, e falei, mãe, eu quero fazer, você consegue inteirar? Ela falou, consigo, mas não muito mais que isso. Combinado. E eu lembro na época que uma pessoa me criticou muito, de falou, você é louco, você sabe que você não vai ter dinheiro para comer, para comprar uma calça, você vai colocar tudo nisso, você não tem nem certeza. Eu lembro muito forte de uma frase que dizia assim, que ele me disse que era assim, nós nascemos pobres e não temos o direito de errar. Aquela frase me marcou muito na minha vida, mas ao mesmo tempo me trouxe mais uma vez aquele senso de querer me superar e provar que eu era capaz de alcançar esse objetivo. Mas ele realmente estava certo. Eu consegui chegar até o final, concluir, me formar, mas realmente foi muito, muito difícil. Eu lembro que eu ia de ônibus, então eu trabalhava, saía, às vezes eu conseguia jantar em casa, às vezes não, ia direto para a faculdade. Quando eu não conseguia jantar, era meio que ficar até quase 11 horas da noite ali com fome. Por uma época, eu tinha um engenheiro da fábrica que eu trabalhava que me dava uma carona. E eu lembro que no começo ele dava uma carona e chegava mais cedo na faculdade e falava assim, vou comer um lanche, quer comer? Eu falava, não tô com fome. Mentira, eu não tinha dinheiro para comer um lanche todos os dias. E depois de um tempo ele percebeu, e às vezes ele brincava, vem seu amor de fome, que a gente vou pagar um lanche hoje para você. Hoje eu dou risada, mas é alguém que, mais uma vez, uma pessoa que ajudou, que viu a condição, porque não era fácil, não tinha ali 5, 6 reais, enfim, 10 reais todos os dias. E foi assim por 2 anos. Por 2 anos foi essa dificuldade de sair do trabalho, ir direto, momentos de fechamento também, fechamento da folha, eu tinha que abrir mão também da faculdade, tinha que fazer algumas escolhas, porque precisa fazer hora extra, precisa fechar a folha, tá, mas tem a aula, mas eu também, se eu ficar sem emprego, eu não vou conseguir pagar a faculdade, porque era eu mesmo que pagava, não tinha nenhum benefício. Então, foi assim por 2 anos. Depois eu consegui uma promoção internamente, e aí sim, consegui ganhar um pouco mais, pelo menos do valor da faculdade, e tinha um pequeno respiro aí para comer um lanche, para poder fazer alguma coisa que não fosse só estudar, mas isso depois de praticamente 2 anos. Então, acho que esse foi um momento bem, bem delicado e eu considero de provação, porque acho que ali também nos primeiros anos da faculdade é um momento que todo mundo desiste, né? Ou todo mundo, ou a grande maioria, eu quero dizer, né? É verdade, é verdade. Porque, mais uma vez, mencionando pessoas importantes, eu lembro que o professor da faculdade dizia, entre o ensino de vocês, entre principalmente o ensino público, que a gente sabe que tem aí suas limitações, seus problemas, ele falava, tem um abismo entre o que vocês aprenderam e o que vocês precisavam ter aprendido
para chegar ali apto para a faculdade. Uhum. Então, era mais uma vez, os 2 primeiros anos, acho que a gente sofre muito para se adaptar, para correr atrás, para conseguir se nivelar no que pede a faculdade. E aí depois, ok, eu acredito que é mais, vou dizer mais fácil, mas mais administrável, mas os 2 primeiros anos são muitas provações e desafios aí para a gente conseguir alcançar. Uau, E, caramba. E não, não dava vontade de desistir, não, Yuri? dia sim, o outro também. Sem dúvida, né, Sérgio? Não existe nada fácil na vida de ninguém, né? Mas a gente precisa ter resiliência, precisa ter foco, e você não pode olhar o agora, você tem que olhar o futuro, você tem que olhar o que você quer. Quando você faz uma dieta, vou trazer para um exemplo mais de dia a dia. Se você olhar o seu desejo imediato, Não, você não quebra fala ela de todo dieta. Não, dia. não fala de dieta, não, Yuri. Dá outro exemplo, Yuri. Outro exemplo, É, tá bom. outro. Mas eu acho que também o lance da faculdade, do estudo, é isso, é uma jornada de 4, 5 anos, dependendo do estudo que você escolheu, e às vezes até mais. E se você não olhar lá na frente o que você quer, você vai desistir. Isso é fato. Então, vontade de desistir, é, vários momentos marcantes, como eu estava citando, eu lembro, enfim, muitos, e para citar mais um, eu lembro um dia todo mundo indo para uma cachoeira, um dia de calor e tal, um amigo meu falou, não, a gente tem um sítio de um amigo, a gente vai pegar uma cachoeira depois, um calor, eu falei, não, um domingão eu tenho que estudar, porque é essa semana de prova. Então, são momentos para mim inesquecíveis, que é um momento que você realmente se abstém ali do prazer imediato, do luxo, enfim, da diversão, em função do seu propósito. Eu acho que é sempre assim na vida para qualquer coisa que você queira. E aí, Yuri, São Deixa Paulo? eu, deixa eu contar São Paulo, Aventura São Paulo. Então, quando eu fui trabalhar em São Paulo, eu estava no final da faculdade. Uhum. Mas não tinha terminado ainda e também não tinha condições ali de morar, o salário que eu tinha de morar em São Paulo. Então, eu tinha que fazer uma jornada diária de 70 quilômetros todo dia para ir e para voltar. Então, muitas vezes indo de trem, de ônibus, algumas vezes indo com um transporte fretado, que não era da empresa, era de uma associação que E existia, duvido que que existe saía no horário, hein, Yuri? Duvido que saía na, no horário, hein? jamais, jamais. Um ônibus velho, quebrava. São Paulo com muitas enchentes, então ficava horas. Sexta-feira, então, era sair 5 horas do trabalho para chegar às 9, 10 da noite em casa. Sexta-feira era o dia clássico do trânsito, né? Então, também foi um outro período de enfrentar os desafios com muito foco, com muita dificuldade, E na época nem acordar. dava para ficar no celular, né, Yuri? Hoje a gente entra no celular e tenta distrair, não tinha nada disso, né? O Não tinha celular até celular e não tinha plano, né? exatamente. O celular até tinha, mas não com esses recursos que a gente tem hoje, não com todas as funcionalidades e tudo mais. E era um momento também de aproveitar na ida para dormir, porque precisava de um pouquinho mais de horas de sono para descansar, e na volta também mais uma vez para estudar, trabalhar, enfim, fazer alguma outra coisa, uma leitura de um livro, ocupar um pouco o tempo, porque querendo ou não era 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então era uma jornada que começava aí umas 4h30 da manhã, no momento que eu levantava e ia até o ônibus ou o trem, etc. E acabava às 11, 11 não, né? Praticamente 11h30, quase meia-noite, até eu chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa de fato e dormir. Então, eram 4h30, 5 estourando de Quantos anos, sono. Yuri? Quantos anos Isso essa foi jornada aí, esse pedaço? esse pedaço foi mais um ano e meio, mais um ano e meio nessa. Eu fiquei em São Paulo mais de 2 anos, mas entre acabar a faculdade e fazer esse período foi mais ou menos mais um ano e meio desse período. Então você vê que não são períodos curtos, né? Não são um semestre, alguns dias, não. Tudo Ô, Yuri, além mais de de um tudo ano. isso, aguentar chefe chato, as pressões do trabalho, quer dizer, tudo isso também, né?
Não é mole, né? Colegas de trabalho, tem que pressão de entregar projeto, porque com certeza você deve, a saída, né, acaba enchendo de responsabilidade também, você quer fazer o melhor, né? Então, tem tudo isso também que vai na To- cabeça, né? Total, Sérgio. Como é que você equilibra, né? Ser um bom profissional, porque você quer continuar evoluindo, você não quer ficar Uhum. estagnado na sua carreira, e ao mesmo tempo dar conta aí de tudo que está no que a gente chama do backstage aí, né? Tudo que está pelos bastidores, Atender essas no que você tem que expectativas fazer. todas, né? Ah, vai para São Paulo, parece que tem alguma coisa garantida, né? Quando você sai da sua cidade e vai para um centro maior, olha, parece que está tudo já resolvido, né? E aí as Não, pessoas que estão lá em expectativa, por que está trazendo, mas tem que justificar porque essa pessoa está saindo do interior e vindo para cá, né? Esse investimento que muitas vezes a empresa faz. E aí as pessoas, expectativas, a família, os amigos, né? Quer dizer, acho que quem passa por isso, né, Yuri, é importante ter essa, realmente, como você fala, né? Saber o que quer, né? exatamente. E quando você fala disso, me lembra também, mais uma vez, alguns desafios, né? Então, eu contei um pouco da parte aí da educação, da faculdade, em relação a todas essas dificuldades, e trazendo para o mundo corporativo não era diferente, porque você falou, projetos, logo quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha uma posição que eu tinha uma interação muito grande com os países aqui da América Latina, principalmente com a Costa Rica. E, e nesse momento comecei a ter integração com eles e precisava falar espanhol. A gente acha que Ixi, o portunhol resolve tudo, mas não resolve. Foi bem difícil, de certa forma impactante, porque inclusive eu tive uma reclamação de uma pessoa da Costa Rica que não conseguia se comunicar comigo para fazer as coisas do SAP que eram necessárias. E aí, sorte que tem muitas pessoas boas também na nossa vida. Eu tive um gestor que falou assim: vamos transformar esse limão em uma limonada. Então a empresa vai te pagar um curso de espanhol, mas você vai ter que aprender espanhol em 3 meses. Eu falei, bom, para aprender em 3 meses, vou ter que estudar todo dia, vou ter que arrumar mais um tempinho ainda para colocar isso daqui. Então, eu comecei a fazer aula de espanhol todo dia, conseguia chegar umas 7 da manhã na caramba. empresa. Então, das 7 às 8 ali, tomava um café muito rápido, engolia ali antes das 7 alguma coisa, ou comia às vezes enquanto estava na aula, fazia a aula das 7 às 8 e a partir das 8 ali, 8, 8h15, começava ali o trabalho e a jornada ali do dia. Mas mais uma vez, graças a Deus, graças ao esforço, foi mais uma superação. Ali em 3, 4 meses eu já estava, claro, não fluente, mas já muito mais desenvolto no idioma. Fiz esse curso durante quase um ano e hoje eu tenho uma fluência, eu falo com bastante fluência em o espanhol. Trabalhei depois, isso me proporcionou. Só que existem coisas que assim a gente não sabe o porquê, a gente entende lá na frente. Foi tão bom ter passado tudo isso, isso me capacitou para depois, num outro momento da minha vida, fazer um programa que chamava Cross Border Development, que era fazer aí um período curto num outro país. Então, eu cobri uma licença maternidade por 8 meses na Argentina. Com certeza foi fruto de todo o meu conhecimento e a facilidade com o idioma me proporcionou isso também, isso eu não tenho dúvida. E depois, mais uma vez, me proporcionou a trabalhar numa empresa argentina. Então, que eu usava muito espanhol. Então, existem sementes que são plantadas na nossa vida lá atrás e que só depois a gente entende, só depois a gente colhe os frutos, né? Pô, muito legal, muito legal. Uau, Yuri, que legal. E trabalhar quando você saiu da Kimberly, foi para outras empresas, né? Como eu falei no início, né? Outras culturas. Como é que é essa adaptação, ainda mais saindo de um lugar depois de 17, 18 anos, né? Começou lá como menor aprendiz, como guarda, né? Como era o nome do programa, como Guarda-mirim, guardinha, sai como gerente, líder de equipe, e aí sai da empresa e vai enfrentar, vai encarar uma empresa com uma outra cultura. Como é que foi essa mudança, Yuri? é, foi, foi muito bacana, mas mais uma vez de aprendizados e desafios. Então, eu saí de uma empresa com uma cultura americana para ir trabalhar numa empresa com uma cultura holandesa,
a nossa querida Heineken. Então, fui para uma empresa muito maior em número de funcionários, na época Uhum. com 13.500 funcionários, diversas Uau. fábricas por todo o Brasil, um Você tinha contato feito mais. várias aquisições, né, Yuri? Se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado. Tinha feito aquisição, né? Entrou no Brasil através da Coca-Cola, depois fez a aquisição da Brasil Quirin, e isso também foi uma coisa muito bacana, que foi aí onde você citou um dos grandes projetos aí de transformação cultural, né? Que era uma empresa de 2.000 funcionários, que era a Heineken, adquiriu uma empresa de 11.000 funcionários, que era a Brasil Quirin. Então, quando você tem um pequeno público com uma cultura e você tem que transformar os outros 80, 85%, a dificuldade é ainda maior. E eu participei, aí tive o privilégio de participar de um pouco desse projeto. Inclusive, na época chamava Old School ou Old Kirin, que queria dizer, né, quem que vinha de uma cultura ou outra, mas um processo de transformação cultural muito grande, que ia desde a questão visual, de cores das unidades, de uniforme, de, enfim, uma série de coisas, até no linguajar e na forma de se produzir ali, de se trabalhar no dia a dia. Cada empresa tem os seus valores, seus princípios, sua missão, seu propósito, são diferentes. Então, mudar essas coisas não é de um dia para o outro, né? Não é uma chavinha que você simplesmente liga e desliga. Então, é um trabalho de reuniões, de grupos focais, de feedback, enfim, de trabalho junto com a liderança, de mover muitas pessoas para você atingir esse objetivo de transformação cultural. Então foi muito bacana, foi muito bacana, foi bom vivenciar. Hoje eu olho cada experiência, cada vivência que a gente tem diferente, transforma a gente e agrega. Você fazer muitos anos a mesma coisa ou estar no mesmo lugar, às vezes não te desenvolve tanto. Às vezes você já está mais acostumado, está naquela famosa zona de conforto. Então, é bom, mas é bom por quanto tempo? E é bom para agora, né? É aquela história do quentinho, né? Então você tá tudo bem agora, mas lá na frente você pode sentir falta. Se eu tivesse saído mais da minha zona de conforto, se eu tivesse me desafiado mais, se eu tivesse aceitado aquele desafio que talvez eu fiquei com medo, talvez eu não tive a coragem, ali, a audácia, eu estaria melhor posicionado, eu teria alcançado mais rápido o meu sonho, enfim, o que cada um, obviamente, tem como missão, objetivo, propósito de vida. Então, acho que também, entre as dicas aí que você falou, sempre se desafie, e você tem que se desafiar. Eu faço muita analogia com a vida pessoal, assim, independente de empresa, qual que é o teu desafio hoje? É com exercício, é com estudo, é com leitura, com teu desenvolvimento intelectual, com teu desenvolvimento espiritual, qual é o teu desafio? Você tem um desafio hoje na tua vida? Ou não? Tá tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz? Yuri, quero te fazer uma proposta. Me conta. Vamos fazer um bate-bola? Eu estou vendo que você está entrando numa área que também nos interessa muito. Eu vou te colocar umas situações e com base nessa história linda, cara, parabéns, cara. Uma tremenda história. Quase falei o palavrão aqui. Cara, Não parabéns, cara. pode, não Muito pode. orgulho aí, cara. Muito O legal, muito YouTube bacana a corta. tua história. Mas eu queria te colocar umas situações e com base em toda essa vivência, são coisas que a gente escuta aqui na Clique Eduque 8, né? Que as pessoas, às vezes, como reagem a histórias como a sua, né? Então, eu queria trazer um pouco desse pensamento e queria, com base na ideia que eu vou trazer para você, que você desse seu ponto de vista, entendeu? A sua posição. Primeira coisa é, Yuri, eu vou fazer aqui uma cena, tá? Vou tentar aqui fazer uma cena. Combinado. Yuri, essa questão do autoconhecimento, isso não é uma besteira. Eu não sei nem o que é hoje, como é que você quer que eu imagine o futuro? Isso não tem condição, isso aí não tem como pensar o futuro, Yuri. O que eu tento para dizer, quanto melhor você se conhecer, mais você vai conseguir caminhar. A primeira pessoa que você tem que conhecer bem é você, conviver bem com você, ser feliz. Hoje as pessoas muitas vezes não são felizes porque elas não conhecem o que traz a real felicidade. Vive ali atrás de redes sociais,
vivendo a vida dos outros, enfim, uma série de coisas que nos sabotam. Então, quando você conhece seus pontos fortes, as suas oportunidades de melhoria ou pontos não tão fortes que a gente sabe e pode potencializá-los. Tem teorias muito bacanas que falam de você potencializar suas fortalezas. Às vezes a gente passa a vida buscando ali uma oportunidade em algo que você não é bom, quando você pode pegar algo que de fato você é bom e potencializar isso. Então, o autoconhecimento me ajudou demais. Eu acho que, sem dúvida, é um dos primeiros passos. Isso vai guiar a tua carreira. Se você se conhecer bem, você vai, inclusive, tomar decisões certas desde a sua escolha de universidade. E vou aqui confessar publicamente em vídeo, por exemplo, assim, deu muito certo eu fazer engenharia da computação e trabalhar em recursos humanos. Acabei trabalhando em remuneração, em áreas que precisava da exata, mas também confesso que poderia ter dado muito errado, porque não é, de fato, ali o que uma faculdade normal para alguém de recursos humanos. Geralmente você tem direito, psicologia, administração, você tem outras faculdades mais relacionadas. Então, se eu tivesse me conhecido melhor, se eu tivesse investido mais no meu autodesenvolvimento ali, eu saberia que eu não sou uma pessoa para trabalhar atrás do computador sozinho, mais introvertido. Eu sou uma pessoa que gosta de se relacionar, que gosta de falar, que gosta de ver gente, que gosta de ter problemas ou desafios, enfim, convivência com as pessoas. Então, eu teria talvez escolhido uma outra área de atuação. Então, faz todo sentido para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, você se conhecer melhor. Olha essa, Yuri. Yuri, seguinte, eu estou aqui na minha comunidade, na minha região, tenho família humilde. Como é que você acha que eu vou conseguir ir para um grande centro, lidar com pessoas de outro nível, pessoas muito mais inteligentes? Como é que eu vou sair do meu lugar e vou chegar num lugar assim de... Nossa, eu nem me consigo imaginar, Yuri. Eu acho que não dá. Não tem condição. Bom, vou levantar a mãozinha. Tá aqui alguém que acho que conseguiu. Tem mais muitos exemplos por aí de pessoas humildes que se dedicarem e passarem em primeiro, em segundo lugar nas melhores universidades do país, que conseguiram posições incríveis. Vocês têm muitas. Não vou jogar confete na minha história, porque eu particularmente me inspiro em outras que são muito melhores. Mas, sem dúvida alguma, o céu é o limite. Mas está muito relacionado ao que você quer abrir mão. O teu meio não define quem você é. Aquilo que você, onde você está, com quem você está, nesse momento não define. Você tem que ter aquele pensamento no futuro, olhar para o futuro, dizer o que você quer e o que eu preciso para estar lá, o que eu preciso estar nesse meio. Você pode querer estar em Hollywood, tá bom, mas o que você precisa? Você gosta dessa parte de cinema, de artística, você conhece, você lê, você estuda, você se conecta com essas pessoas. Se você estiver nesse caminho, você pode ser o diretor de Hollywood, você pode sonhar com o que você quiser. Você sonhar e conquistar. Eu acho que o sonho somente sonhado, somente se ficar num sonho, ele não é nada, mas se você transformar ele em realidade e planejar o que eu preciso estudar, o que eu preciso fazer, onde eu preciso trabalhar, com quais pessoas eu preciso me conectar no curto, no médio prazo, você cria um plano de ação para a sua vida, um caminho para você alcançar esse sonho e torná-lo realidade. Você falou que 2 anos de faculdade, você passou a todas as dificuldades. Depois, mais 2 anos, passando 4, 5 horas de trajeto todo dia. É muito tempo, Yuri. Por que tem que esperar tanto? Não, 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 não. Eu quero as coisas para agora. Tem que ser mais rápido que isso, Yuri. Hoje, ser imediatista não leva a nada. Todos os resultados do que você quer vão ser a longo prazo. Então, você tem que estar disposto aos sacrifícios. Eu não conheço nada, nem ninguém que alcançou o que queria em 6 meses. Não conheço. Se alguém conhecer,
convido aí para a próxima live do Eduque 8, que vai bombar, se alguém tiver esses... Inclusive, brincadeiras à parte, na verdade, não vai bombar, não, porque a primeira coisa quando eu vejo em rede social, algum lugar, aprenda inglês em 3 meses, fale fluente, Monetize o seu pega, canal em 6 mil. perca 15 Ganhe quilos em 2 dinheiro. semanas, fique rico, milionário através de tal canal. Cara, ganhe dinheiro jogando em casa. É falar essas frases e eu já passo para o lado, passo para cima, porque não existe. Então, eu não quero nem escutar sobre isso, porque, de fato, eu não conheço ninguém que teve Parece sucesso só que com as isso. pessoas vivem 2 anos, né? Parece que a pessoa só vive dos 17, 18 até os 22. E tudo tem que acontecer ali, né? Porque o resto da vida o que vai acontecer? Você me lembrou de uma das frases. Eu tenho algumas frases que eu levo como lema de vida mesmo. E uma delas é essa, Sérgio. Acho que a vida não é uma corrida de 100 metros rasos, mas uma maratona de 42 quilômetros. Então, não adianta você esperar que tudo acabe ali com 2 minutos, com, enfim, 6 meses. É isso, você tem uma vida inteira. Vamos falar aí hoje uma média de idade de 80 anos. O que você está construindo? Eu estou muito próximo de chegar e é na metade da minha jornada. Então, o que eu quero para frente? Como é que eu vim até aqui? O maratonista que gasta todo o seu fôlego ali nos 3 primeiros quilômetros, ele não termina a maratona. Então, eu acho que isso é para, de novo, para estudo, para vida profissional, para saúde, para o que você quiser. Construir relacionamentos sólidos, fazer um bom trabalho, ou estudo, ou trabalho social, enfim, o que você estiver fazendo com amor, com carinho, com dedicação, da melhor forma. Ela não precisa ser a melhor forma, ela precisa ser o melhor que você consegue fazer. Então, isso eu acho que traz satisfação e bons frutos. Yuri tem mais 3, tá? Mais 3, Manda bala, paciência aí. manda Manda bala, bala. manda bala. Leitura, Yuri. Eu odeio ler. Coisa antiga, chata. Livro, leitura. Não, como é que eu faço para ser rápido, chegar lá rápido, sem ter que passar tanto perrengue, sem precisar ler? Me conta. Eu não sei responder essa pergunta. Vamos ter que consultar outro, porque rápido não existe. Rápido não existe. Confesso que E sem também. aprender, né, Yuri? Sem ler, significa sem aprender, né? Exato. Confesso que por muito tempo foi uma dificuldade também na minha vida. Pô, já tem tanta coisa para fazer, onde é que você vai arrumar tempo? Enfim, dá sono às vezes, é cansativo. Mas eu acho que assim, um dos métodos é você encontrar ali o que você gosta, principalmente começar a criar hábitos. Então, criar hábitos é muito bom. Eu, por exemplo, e aí volta, conecta as coisas nas perguntas, a gente consegue conectar as respostas. Eu tenho um autoconhecimento que eu sou muito mais produtivo e melhor pela manhã. Então, eu acordo, eu sou aquele chato do bom dia, já cheio de energia, de querer fazer tudo, e eu sei que eu rendo melhor pela manhã. Então, a minha estratégia é tentar fazer exercícios, leituras, algumas coisas dentro do possível pela manhã, quando eu consigo. Porque à noite realmente já estou cansado do trabalho, às vezes você já está estressado, você vai ler, às vezes você lê, volta, tem que ler 2, 3 vezes a mesma página do livro porque não está entrando, ou pega o livro ali às 10 horas da noite para ler, e você não vai chegar nem na metade, não vai dormir em cima do livro. Então, encontre a sua forma. Eu já vi gente que gosta muito de se exercitar e não gosta de ler. Então, sobe numa bicicleta e, enquanto está se exercitando, lê o livro. Por que não ler o Ô, livro na Yuri, tem beirada gente da que piscina? combina, né? Vai ouvindo um podcast, vai ouvindo alguma coisa. Então, combinar a leitura com outras formas. Tem gente que é mais visual, gosta de aprender mais. É legal, eu acho sempre bom combinar as formas, né? Para quem não gosta só da leitura, né? Exatamente, você falou bem, né, Sérgio? Hoje você também tem outros meios. Também, de novo, a leitura não é o teu forte, não significa que você precisa passar o dia em redes sociais e coisas inúteis. Hoje tem podcasts de muito boa qualidade, vídeos no YouTube, enfim, cursos
cursos totalmente grátis aí na internet, muito bons, e que você pode ver. Então, encontrar a tua forma aí, se você é mais visual, se você é mais auditivo, enfim, é uma forma de você conseguir evoluir aí na tua educação. Yuri, o comportamento, porque a gente aqui na Clique do Q8 também, além das hard skills, além do conhecimento técnico, a questão dos comportamentos, né, trabalho em equipe, comunicação, adaptabilidade, flexibilidade, isso muitas vezes é tão importante quanto, né? Desses comportamentos, eu sei que é difícil escolher um, né, definir, porque ele tem hora, tem momento, mas tem um assim que você acha que é importante, que gostaria, é trabalho em equipe, iniciativa, resiliência, pô, aquela lista assim que a gente conhece, tem algum que te vem à mente assim, puxa, esse aqui para você em algum momento foi super importante? Sim, adaptabilidade. Você se adaptar aos diversos cenários, aos momentos, aonde você está. Inclusive, eu brincava com isso. O dia que eu saí na capa da revista e dei a sua dica de sucesso em uma palavra, para mim vai ser adaptabilidade, a sua capacidade de se adaptar no cenário. Então, eu tive, falando um pouco mais aí do lado profissional, em ambientes fabris, de lidar com sindicato, com público operativo, com, enfim, diversos públicos, como eu trabalhei no escritório central, no bairro Nobre de São Paulo, em que desde o teu modo de vestir, de comer, de falar, é totalmente diferente. E aí fui para outro país, tanto para intercâmbio como para trabalho. Depois eu tive no Nordeste, que é uma região totalmente diferente. Passei 3 anos da minha vida trabalhando lá. Então, incrível, Nordeste, incrível. Totalmente. Trabalhei em 2 empresas, 3, na verdade, nas 3 grandes que eu trabalhei, eu tive uma experiência no Nordeste. Então, é um público maravilhoso, mas que tem suas particularidades. Então, se você compara os extremos do nosso país, o Rio Grande do Sul com o Nordeste, você tem um choque cultural gigantesco. Parece que são países diferentes. Então, se você não sabe se adaptar a cada um desses lugares onde você está passando, você acaba se frustrando, não tendo sucesso, enfim, vivendo infeliz. Então, eu falo, cada local que você está, em cada fase da sua vida, você tem suas dores e seus prazeres. Se você souber se adaptar e focar ali no copo cheio, estou falando várias frases prontas de impacto, mas que de verdade, para mim, elas funcionam muito. Nada é para sempre. Nada é para sempre. E aí você pode pensar das duas coisas. Se está muito bom, aproveita, porque não é para sempre. E também se não tá, se está ruim, respira, olha lá do bom, porque também não é para sempre. Então, não fiquei mais que 2 anos e meio ali em cada posição, região. Tá bom que você fique 3 ou 4, mas mesmo assim, 4 anos em 80 da sua vida. Então, o que são 3, 4 anos, entendeu? Então, sem contar que você pode sempre fazer o diferente. Se você tiver com bom ânimo, com foco, com esse pensamento de mudança, se tiver ruim, você pode mudar. Então, se adapte à faculdade, ao local, a qualquer experiência que você tenha, se adapte. E ver o lado melhor, né, Yuri, das coisas, né? Porque se você olhar sempre pro negativo, aí você junto com aquele que eu não posso, pô, aí acabou. Aí vira um mundo de lamentações, né? Então, Não é rápido, não quero ler, demora muito, eu tenho que me adaptar. Porra, aí só vejo o lado ruim das coisas. Aí demora, tá chovendo, tá quente, tá tudo. Aí, velho. Exatamente. E sobre isso de olhar, como eu contei aqui. Quando eu estava lá sem ter o dinheiro para comer um lanche, sem isso, mas então o que tinha de bom naquele momento? Talvez não muita coisa, mas aí você tira o teu pensamento daqui e coloca no fruto que você vai colher. Estou fazendo isso aqui por um motivo. Então, em qualquer situação, você pode ter um pensamento bom, um pensamento positivo sobre a situação. A última, essa talvez acho que te irrite. Vamos lá. Tomar água. O governo tinha que me ajudar, Yuri.
eu estou aqui, não tem uma ajuda do governo. Como é que você quer que eu faça esse monte de coisa se o governo não me ajuda? Se ajude você mesmo. A gente não pode contar Eu com vi que os você ficou outros. irritado. Ajude É você muito mesmo. comum, Yuri, muito comum. As Eu pessoas sei. esperando um governo para dar alguma coisa. Eu acho que no final do dia, Sérgio, as pessoas não esperam só do governo, né? Esperam do governo, esperam da empresa, esperam do chefe, esperam do De acaba Deus, de da Deus religião. ou da religião, esperam. Por muito tempo eu estudei isso aí ao longo da minha vida profissional, que é a posição de vítima. Você está sempre ali esperando e dependendo de alguém. Então você é vítima da situação. Ah, eu não estudo mais porque eu não tenho tempo. Ah, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho um emprego melhor. Ah, eu não leio mais porque, enfim, vai Eu arrumando faço como os desculpas. outros e ó, se os outros não conseguiram, eu também, porque eu também não consigo. Exatamente. Então, não é esse o caminho. Olhe para você, faça o seu melhor. Eu gosto muito da palestra do Bernardinho e daquele livro que ele fala Transformando Suor em Ouro, que ele fala muito disso. Depende de você. Faça o que depende de você. Chegar um pouquinho mais cedo no trabalho depende de quem. Se dedicar um pouco mais ao estudo depende de quem. Faça o que depende de você. Não fica olhando os outros, fazendo essa dependência, essa posição de vítima. Traga ali o protagonismo para você. O que eu posso fazer de diferente nessa situação? O trânsito é horrível, todo mundo sabe. Eu posso todo dia reclamar dele, ou eu posso sair meia hora mais cedo e tomar um café com calma, e evitar o trânsito, e ler um livro, ou enfim, fazer o que eu quiser, porque eu saí meia hora mais cedo de casa e evitei sair na hora que está todo mundo saindo. Então, o que você pode fazer de diferente na sua vida? O que você pode fazer para mudar a sua situação atual? Principalmente se você não gosta dela, se você está incomodado com ela. Yuri, a gente está caminhando para o final, mas eu queria fazer uma última pergunta para você, que é a respeito do futuro, dos projetos, né? O que você está pensando em termos de autodesenvolvimento, de conhecimento? Conta para a gente, compartilha o que está na sua cabeça aí nos seus planos. Alguns estão mais tangíveis, outros nem tanto. Então, estou estruturando, ainda não consigo compartilhar, mas assim, eu tenho estudado bastante e buscado muito sobre inteligência artificial. Então, falando e conectando com aquela parte que a gente falou de adaptação, a gente vê que o mundo já está, né? Não vou nem dizer que está a caminho disso, mas que já se tornou uma realidade. Isso dentro das empresas, isso fora, isso, enfim, qualquer coisa que a gente faz, o mundo está muito mais rápido, muito mais inteligente, muito mais, cada vez mais dependente, até na minha visão, dessas ferramentas, desse recurso. Então, é algo que eu tenho estudado muito. Eu tenho um projeto mais a longo prazo de consultoria. Hoje eu já faço uma consultoria em uma empresa, apoio uma consultoria, faço uma consultoria dedicada numa empresa e apoio uma outra, mas isso há 2 anos tem sido um trabalho secundário, mas eu quero que no futuro ele seja o meu trabalho principal, mas eu acho que ainda tenho uma passagem ou duas por grandes empresas, alcançar uma posição de diretor para depois dar esse passo de consultoria e também conseguir, talvez, estando já com a vida financeira mais estabilizada, conseguir também dedicar ainda mais a alguns projetos sociais e entre outras coisas, como esse mesmo da Eduque 8, que eu admiro bastante. Então, hoje, claro que eu consigo já fazer um pouco, mas eu quero conseguir dedicar mais tempo a isso no futuro. Legal. Yuri, queria te agradecer demais por compartilhar a tua história, tuas vivências, as tuas emoções. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Eu agradeço demais. Eu que agradeço mais uma vez, esse bate-papo me trouxe várias lembranças, vários momentos importantes na minha vida, e eu saio daqui hoje mais energizado, de lembrar que toda dificuldade superada, ela tem um fruto, e um fruto muito bom. Então, obrigado pela oportunidade de compartilhar, Sérgio. Parabéns mais uma vez a você, toda a equipe aí da Eduque 8. Que vocês continuem no propósito. Eu imagino que vocês também tenham as dificuldades de vocês,
que vocês também tenham os desafios, principalmente projetos como esse, muitas vezes não tem o incentivo, o apoio, os recursos, seja financeiros ou outros, que precisam para conseguir atingir as pessoas. Mas eu vejo que vocês estão focados, então significa que vocês não estão olhando agora, mas vocês estão olhando o futuro. Então, parabéns. Valeu, Yuri. Aproveitando, então, a deixa do Yuri, você que nos assistiu até agora, agradeço bastante. Nos acompanhe nas redes sociais, curta, compartilhe. Se você acha que conhece alguém que precisa escutar algumas coisas que o Yuri trocou aqui para a gente, deu esse presente, aproveite, compartilhe em todas as redes sociais. A gente está no YouTube, está no Instagram, está no TikTok. Tem o nosso blog aqui embaixo, você está vendo o endereço do nosso blog. Tem vários conteúdos. Se você quer compartilhar a sua história, né, Yuri? Entre em contato com a gente marca um bate-papo como esse. Traz a tua história, vai, compartilhe. Tem tanta gente que às vezes precisa ouvir, né, Yuri, um pouco, tá naquela, tá na baixa, não tá sentindo uma energia bacana. Vamos lá, vamos energizar, vamos achar um caminho. Conte com a gente aqui na Clique Eduque 8. E última coisa, você que quer conversar mais com o Yuri está no Instagram, está no LinkedIn. Você pode entrar em contato direto com ele para tirar alguma dúvida, trocar alguma ideia, fazer um elogio. Então, Yuri, mais uma vez aí, eu não vou cansar de te agradecer. Valeu e até a próxima. Valeu, Sérgio. Eu queria só falar a última palavra. Enfim, você falou algo que eu queria reforçar, que hoje o mundo tem suas facilidades com estudo, com informações, é um mundo de informações, e as pessoas estão muito mais disponíveis e dispostas do que talvez há 20 anos atrás. Então, foi como o Sérgio falou, estou super disponível. Outro dia uma pessoa me procurou via LinkedIn, nem conhecia, eu olhei sua trajetória, queria fazer um trabalho aí de mentoria com você, tem como a gente bater um papo em algumas sessões? Falei, claro, conheci um cara sensacional, a gente conversou, e eu conheço vários profissionais que hoje estão dispostos. Eu sei que a Eduque 8 também tem um trabalho de mentoria, né, Sérgio? Exato, que vocês fazem. Então, procurem, pessoal. Eu acho que é isso. Tá difícil, escutar um pouco do outro sempre ajuda. É aquilo, se a gente olhar só o Instagram, que só mostra coisas bonitas, as pessoas vivendo ali vidas maravilhosas e tudo mais, traz uma depressão. Mas se você buscar pessoas que enfrentaram ali as mesmas dificuldades que você passou, pelos mesmos perrengues, os mesmos desafios, você vai ganhar ali um fôlego, um pouco de energia para continuar nessa jornada, que ela não é fácil para ninguém. Então, procurem as pessoas. Se você tem um profissional que você admira, não tenha medo de chamá-lo ali em qualquer rede social, porque eu tenho certeza que a grande maioria está aí de braços abertos e dispostas a ajudar e a tornar aí o mundo melhor. Mais uma vez, brigadão, Serjão, brigadão, Clique Eduque 8, e nos vemos aí em breve. Valeu! Um abraço.